Graça e paz, queridos. Bom dia. Mais um domingo juntos aqui. E eu quero agradecer a Deus por esse tempo. E hoje nós vamos concluir a carta de Tiago. Vou ver se eu faço milagres por aqui. Mas nós estudamos o capítulo 1 de forma bem minuciosa. E eu vou fazer uma panorâmica hoje do restante dos capítulos de Tiago. E eu tenho uma boa nova. À noite, a Milso vai comunicar para vocês o nosso retorno. Nós vamos retornar brevemente, em nome de Jesus, provavelmente passando esse domingo no outro. Então, nossa EBD vai ser presencial, né? Não só uma EBD, né? A Milso vai passar tudo como vai ser, mas eu sei que eu estou muito feliz. E como o salmista diz no Salmo 126, nós estamos como quem sonha, né? E então a nossa boca se enche de riso por retornarmos e estarmos juntos. Então, Deus nos dará direção de como tudo será. Então, já quero entrar direto na carta de Tiago. Nós vamos dar continuidade hoje na nossa série em Tiago, sobre o tema sabedoria, pandemia, sabedoria e fé. E nós estudamos o capítulo 1 e vamos ver hoje o capítulo 2, 3, 4 e 5. Deus me dê graça para chegar até lá, né? Quero orar com você antes de qualquer coisa. Vamos orar? Deus de amor, muito obrigada por tua fidelidade conosco, por tua presença em nós, que é quem nos conduz, é quem dirige a nossa vida e nos dá sabedoria e fé, nos sustenta em tempos difíceis. E eu te dou graças porque a tua palavra é tão poderosa, ela nos dá direção para todas as coisas, ela nos ilumina os olhos e nos faz enxergar a nossa identidade, a nossa posição em Cristo Jesus e também de que maneira devemos nos posicionar em cada circunstância da vida. Muito obrigada, Pai, porque a tua palavra é um manual diário para o nosso viver. Muito obrigada, porque sabedoria, fé, paciência, resignação, todas essas coisas já foram deliberadas para nós por meio de Cristo Jesus. Nós oramos e pedimos luz do Senhor sobre esse ensino agora, pedimos que o Senhor multiplique esse tempo agora, que estamos juntos, e nos traga sabedoria e discernimento para entender tudo que o Senhor quer nos falar essa manhã. Eu oro e peço isso em nome de Jesus. Amém, queridos? Bom, como nós já vimos no capítulo 1, nós estudamos sobre que nós devemos ter paciência e sabedoria em meio às tribulações. E hoje, no capítulo 2, eu quero falar de fé. Tiago falou de uma maneira tão poderosa sobre fé. E aqui no capítulo 2, ele fala de 3 tipos de fé. Da fé morta, fé demoníaca e uma fé dinâmica. Quero que você leia comigo Tiago 2, verso 14 ao verso 18. Tiago diz assim, que a fé sem obra é morta. Que a fé sem obras é morta. Ele diz, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então veja bem, Tiago fala aqui desses 3 tipos de fé. Fé morta, fé demoníaca e fé dinâmica. Aqui nesse texto que nós lemos, ele fala de uma fé morta. E o verso 12 e 13 é poderoso, porque Tiago diz assim, falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia
triunfa sobre o juízo. Então, Tiago está falando de uma fé intelectual aqui, só para si mesmo, né? Para satisfazer o seu próprio ego, uma fé que não se importa com o próximo, que não se importa com a necessidade do outro, uma fé que vê alguém necessitado e apenas ora por ele e diz, vá em paz, Deus te abençoe, né? E esse tipo de fé, Tiago está dizendo que é uma fé morta, uma fé que não se importa com o outro, uma fé que não, por si não tem nenhum fruto, né? Nenhuma obra. Então, Tiago diz, me mostra a tua fé sem obras e eu te mostrarei com as minhas obras a minha fé. Então ele está falando de uma fé, que a nossa fé deve ser frutífera, né? E não uma fé morta. E a fé demoníaca, no verso 19 a 20 aqui, diz assim, crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem que tremem. Então, de que maneira os demônios creem? Vejam bem, nós podemos crer e se não obedecemos a palavra, nossa fé vai ser como a fé de demônios aqui. É muito forte isso, mas é o que a Escritura nos diz. É forte, mas é uma verdade, é a realidade de fato. Então, como até os demônios creem que estremecem, há pessoas que creem no Senhor, não obedecem. Como disse Tiago lá em capítulo 1, que se olham ali na palavra como se fosse por um espelho, sai e logo desvanece a sua aparência. Ele esquece de como realmente se viu. Então, os demônios, eles creem no Filho de Deus, creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas não o confessam como Senhor. Eu faço questão de ler esse texto para você, porque nesse texto, o apóstolo João nos dá uma direção, uma revelação de como discernirmos os espíritos. E está aqui uma revelação para que você tenha discernimento quando for lidar com alguém possesso. Está aqui a resposta para você discernir se alguém está possesso ou não, se alguém está brincando ou não. Veja bem, o apóstolo João disse em 1 João, capítulo 4, verso 1 ao verso 3. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Então, vejam bem, Satanás, ele crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas Satanás não confessa que Jesus Cristo é o Senhor, porque ele quer o lugar de Jesus, ele quer ser o Senhor. Então, quando você for orar por alguém que está com manifestação demoníaca, para você saber se essa pessoa está possessa mesmo, é só você orar no ouvido dela e pedir para ela repetir com você. Você confessa que Jesus Cristo é o Senhor? Se ela confessar, se você orar e disser, confesse comigo, eu creio que Jesus Cristo é o Senhor, eu confesso a Jesus Cristo como meu Senhor. Se essa pessoa confessar, ela não está possessa, ela está fazendo ali um teatro, né? Então, os demônios creem que estremecem, mas não confessam de fato a Jesus Cristo como Senhor da sua vida. E também os demônios creem na existência de um lugar de castigo eterno. Lembra comigo em Marcos, não sei se eu anotei a referência, mas há um texto em Marcos, acho que é Marcos capítulo 8, quando Jesus curou o gadareno, aquele homem possesso, né?
Na hora que Jesus orou e expeliu os demônios por aquele homem que há tantos anos vivia possesso, a hora que Jesus expulsou o demônio daquele homem, os demônios gritaram e clamaram para Jesus não enviar eles para o abismo. Isso está em Marcos 8:31. Acho que é Marcos, gente. Se não for, me perdoe. É Lucas 8:31. Lucas 8:31. Então, os demônios gritaram ali, pedindo para que Jesus não os enviassem para o abismo. E aí, Jesus enviou eles para uma manada de porcos, né? Nem sei por que Jesus fez isso, né? Se fôssemos nós, talvez eu faria como Pedro: Senhor, manda fogo e destrói tudo, né? Mas Deus tem seus desígnios, né? Então, os demônios creem também que há um lugar de juízo. E assim como aqueles que creem, mas não obedecem. Então, há muitos que creem, mas não fazem de Jesus o Senhor da sua vida, não entregam o senhorio da sua vida para Jesus. Então, essas pessoas são tocadas emocionalmente. Elas choram, se prostram, adoram, né? Cantam, louvam, mas tudo isso só no âmbito do intelecto, no âmbito da alma. E, contudo, não obedecem à palavra e vivem também no pecado, né? Honram, como diz lá, o próprio Jesus disse, e também o profeta Isaías disse, honram o Senhor de lábios, só com os lábios, mas o coração está longe dele. Assim, são esses, né, que têm uma fé demoníaca. E Tiago fala também, então, da fé dinâmica. Tiago 2, de 21 a 26. Aqui, Tiago fala de uma fé operante, que produz frutos de lábios que confessam o nome do Senhor, confessam a Jesus como Senhor, né? E que conduz a uma ação de obediência. E aqui nós temos o exemplo que Tiago deu da vida de Abraão. Abraão entregou o próprio filho por fé, como sacrifício vivo ao Senhor. Então, é dessa fé uma fé que envolve renúncia de si mesmo e de seus próprios interesses. É dessa fé que Tiago está falando. Queridos, eu vou citar os textos e eu vou pedir que vocês anotem e leiam em casa, porque eu não disponho de muito tempo. Então, mas anote aí, essa fé dinâmica está descrita em Tiago 2, de 21 a 26. Então, lá em Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. É dessa fé operante, dessa fé dinâmica que o autor de Hebreus também se referia. Então, da mesma maneira, é essa fé que Tiago se refere aqui e deu o exemplo de Abraão. É dessa fé dinâmica que nós precisamos. Uma fé que confessa Jesus Cristo como Senhor, uma fé que obedece à palavra, uma fé que faz a vontade de Deus, renuncia à sua própria vontade e busca fazer a vontade do Pai. Amém? Isso é Tiago 2, queridos. Amém? Vamos para Tiago 3. Tiago 3 fala dos pecados da língua e o dever de refreá-la. Vamos lá? Aleluias. Como é tremendo esse capítulo de Tiago. Aliás, o livro de Tiago inteiro, né? E aqui, voltando ainda, só para relembrar, Tiago 1:12 diz assim: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tiago 1:26 também diz: se alguém supõe ser religioso e não refreia a sua língua, sua religião é vã. Agora eu quero ler Tiago 3, 8 a 11, que diz assim: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim.
Acaso pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Que textos poderosos, amados. Nós estamos vendo aqui que a língua é um mal incontido, carregado de veneno mortífero. Você pode dizer, mas isso é muito forte. Você falar isso para mim, pastor, que eu não estou dizendo que a sua língua é um mal incontido, nem que é carregada de veneno. Se você, de fato, entregou sua vida a Jesus, entregou todos os seus membros para que sirvam para o louvor da glória de Deus, se você, de fato, vigia no falar, e como disse Tiago 1 aqui, é prudente no falar, é prudente para ouvir, né? É mais pronto para ouvir do que para falar. Se você vigia com aquilo que fala, de fato você não está contido nesse texto. Mas o que mais temos são pessoas vulneráveis, pessoas imprudentes, pessoas que ainda não vigiam no falar. E então, o que Tiago está dizendo aqui, se alguém supõe-se religioso, mas não refreia a sua língua, essa religião é vã. Efésios 4, 29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente aquela que for boa para a edificação daqueles que te ouvem. Então, a minha língua é uma ferramenta de bênção, deve ser uma ferramenta de bênção. Como disse aqui Tiago, da mesma fonte não pode jorrar o doce ou amargo. Não pode da mesma fonte o doce ou amargo. Se Cristo habita de fato no nosso coração. Então, da minha boca tem que sair fonte de bênção, não é? Tiago 4, 11 a 12 diz assim também. Nós vamos já ver Tiago 4, mas como também Tiago fala disso, ele adverte em Tiago capítulo 1, Tiago capítulo 2, Tiago 3 e ainda em Tiago 4, ele está sempre falando no poder da língua. Né? E como disse aqui no capítulo 3, a língua é um órgão perigoso, capaz de colocar em chamas toda uma casa, todo um lugar é capaz de colocar em chamas o poder da língua. Então, é preciso vigiar mesmo. Tiago 4, de 11 a 12, diz assim: não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do seu irmão, julga a lei. E se julgas a lei, não é observador da lei. Que lei é essa que Tiago estava falando? A lei perfeita, como nós já vimos domingo passado, nós falamos da lei perfeita e da lei da liberdade. E essa lei perfeita que Tiago estava falando, isso se encontra em Marcos capítulo 12, de 28 a 34. Nesse texto de Marcos, Jesus ele foi sendo questionado por um escriba a respeito da lei e de qual era o principal de todos os mandamentos. Jesus responde de uma maneira poderosa, porque ele veio, ele cumpriu a lei e os profetas, ele cumpriu a lei e resumiu em 2 mandamentos. Então ele responde: o principal de todos os mandamentos é amar a Deus, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás, pois, o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro maior mandamento do que estes 2. Então, aqui se resume a lei perfeita que Tiago estava falando. Quando você ama ao Senhor de todo coração, de toda a alma, de todo entendimento e com toda força, então você tem uma fé operante, você tem uma fé dinâmica. Muitos frutos para a glória de Deus Pai. Resulta em ação, resulta em renúncia de si mesmo para que ele cresça e que eu diminua. E quando você ama o próximo como a si mesmo, você é incapaz de usar a sua língua para falar do irmão, usar a sua língua para fofocar e usar a sua língua para
maldizer, para amaldiçoar ao invés de abençoar. Nós somos feitos, amados, para refletir a glória de Deus. Então, nós somos condutores da bênção do Senhor. Use a sua bênção, a sua boca para abençoar. Use a sua língua para declarar palavras de bênção e não de maldição, porque há poder nas suas palavras. Através desse texto aqui de Tiago, nós entendemos isso. Não sejamos como Balaão. Mesmo ele tentando amaldiçoar o povo de Israel, Deus então não permitiu e o convence que sobre a vida de Israel não havia encantamento, mas sobre a vida de Israel estava a bênção do Senhor. Então, sobre toda a vida de todo aquele que crê, está a bênção do Senhor. Quando Jesus disse isso aqui para esse escriba, ele começou dizendo: ouve, ó Israel, amarás, pois, o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a alma e de todo entendimento. Então, essa é a lei perfeita que Tiago estava se referindo aqui. E a lei do Senhor, ela restaura a alma, ela refrigera os ossos, ela ilumina os olhos. Então, amar o próximo implica também em refrear a sua língua, porque senão a sua religião se torna vã. Amar o próximo e refrear a sua língua de falar dolosamente, de falar besteira, de falar bobagens, né? Quando você obedece à lei perfeita do Senhor, envolve todas essas coisas. A gente instrui tanto. Irmãos, não falem dolosamente, não falem coisas banais, mas use a sua boca para bendizer o Senhor, use a sua boca para abençoar as pessoas. Quando você falar, que o seu falar seja doce, como diz lá em Colossenses, que a nossa palavra tem que ser temperada. E nós devemos falar entre nós com salmos e hinos e cânticos de louvor. Nós devemos abençoar uns aos outros com palavra de sabedoria. Da nossa boca, como diz lá em Provérbios, deve destilar a sabedoria. Então é isso, Tiago 3. Tiago 4, vamos lá? Glória a Deus. Tiago 4 fala da origem das contendas ou da origem das guerras. E se você tiver com a sua Bíblia aí, abra ou vá anotando para ler depois, porque, amados, eu estou assim, fazendo um resumão e correndo um pouco aqui, mas cada capítulo desse, se eu fosse falar mesmo como eu gostaria, eu ia falando versículo por versículo e trazendo com plenitude um entendimento ainda maior. Mas eu creio que essas pontuações aqui vai ajudar você a ter um entendimento profundo se você usar essa palavra, esse ensino de hoje, esse estudo aqui, e associar com a leitura dos textos. Então, você vai ter uma compreensão mais plena. E Tiago, então, capítulo 4, Tiago ensina a origem das contendas e a origem das guerras. E aqui Tiago fala de três características poderosas. Ele fala de 3 tipos de guerra que nós enfrentamos no dia a dia. Fala de 3 inimigos que temos na nossa vida. E também nos traz 3 admoestações poderosas e fundamentais para a nossa vida. Vamos ver quais são os 3 tipos de guerra que Tiago se refere aqui. Veja comigo Tiago 4, verso 1 e 2. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Veja bem, primeira guerra que Tiago se refere aqui é guerra contra os outros. Ele diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? E no versículo 2 ele responde: cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras. Então, fica bem claro o que Tiago quis dizer assim: olha, porque vocês cobiçam, porque vocês
invejam, matam uns aos outros com invejas, com falatório profano, falando mal uns dos outros, fofocando uns para os outros. Queridos, uma das dificuldades que nós como igreja temos chama-se fofoca. Por isso que Paulo ele falou sobre a língua no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3 e ainda menciona aqui no capítulo 4 sobre o poder que há na língua. Então, a primeira guerra que Tiago se refere aqui é a guerra uns contra os outros. Por que que nós invejamos os outros? Por que que nós queremos o lugar dos outros? Queremos a unção do outro? Às vezes, nós contemplamos um irmão já pregando com ousadia, ensinando com ousadia, com profundidade, mas nós não sabemos qual foi o preço que aquela pessoa pagou para estar ali, quais foram os processos de dor que aquela pessoa viveu, os processos de renúncia, de tempo de aprendizado, as madrugadas que passou ali, enfim. Nós precisamos respeitar a unção que há sobre a vida do outro. Se tem alguém desenvolvendo um ministério em determinado tempo, precisamos entender que para aquele tempo ele foi chamado. Assim como Esther, Mordecai disse a Esther, para um tempo como este, Deus te separou. Esther foi separada para um tempo de libertar o seu povo. Havia unção, um chamado sobre a vida de Esther específico. Havia unção específica sobre a vida de Davi. Havia unção específica sobre a vida de Samuel e por todos aqueles que foram chamados para um determinado tempo e um determinado propósito. Então, por que há isso na igreja? Por que ardem-se entre si com ciúmes, com inveja, um querendo o marido uma mulher querendo o marido da outra, ou homens querendo a esposa de outro, ou querendo o trabalho, querendo a profissão, ou querendo... Poxa, se alguém passou em medicina, pagou um preço para isso, né, Vinícius? O Vinícius está aqui gravando isso comigo. Eu sei o preço que ele pagou. Quantas vezes eu intercedi pela vida do Vinícius? Ele ficou esperando e servindo ao Senhor enquanto isso. E olha como Deus o exaltou, passou, ganhou uma bolsa, né? E hoje está fazendo medicina, sendo honrado por Deus. Mas nós sabemos que ele ficou, né? E Deus honrou. Então, nós precisamos entender isso, deixar de guerrear uns com os outros, de cobiçar o que é dos outros, de invejar o que é dos outros. Às vezes nós matamos as pessoas com inveja, porque lá em Provérbios diz que a inveja corrói os ossos. Então, queridos, nós precisamos vigiar mesmo. E se essa é uma das guerras, vamos derrubá-las. Vamos derrubá-las. E aqui ainda em Tiago 4, até o versículo 4, Tiago fala de outra guerra, né? Fala da guerra, eu falei da guerra contra os outros. E aqui Tiago fala da guerra contra nós mesmos. Veja bem. E vou ler de novo. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Porque aqui é a segunda guerra, na segunda parte do versículo. De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Essa aqui é a guerra contra nós mesmos. Os prazeres que militam na nossa própria carne. Lá em Gálatas 5 diz que a carne milita contra o espírito. Então, há uma guerra militante contra a nossa carne, né? Da nossa carne contra o espírito. Então, essa carne aqui é contra nós mesmos, né? Essa guerra aqui é contra nós mesmos. Então, vá para o versículo 2 ainda. Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, vejam só. Aqui,
essa guerra contra nós mesmos surge dos prazeres que militam na nossa carne. Lá em Tiago, capítulo 1, ele fala da origem do pecado. E quando Tiago fala da origem do pecado, ele diz que o nosso pecado surge da nossa própria cobiça. Nós cobiçamos as coisas, desejamos as coisas e acabamos dando lugar ao pecado. E aí, então, a tentação, ela reside em nós por causa da nossa própria cobiça. Então, ele diz, olha, dos prazeres que militam na vossa carne que surge essa guerra contra vocês mesmos. Porque não sabemos orar também como convém. Nós não sabemos orar como convém por causa da nossa própria cobiça. Nós queremos coisas que vão além do que Deus tem para nós. Nós pedimos coisas só para o nosso próprio bem, só nos preocupamos conosco, com os nossos próprios interesses, com o nosso próprio nariz. Enquanto Deus quer que nós nos preocupamos com o próximo, Deus quer que a gente pare de olhar para si mesmo e olhe para as outras pessoas, para as necessidades do mundo inteiro. Jesus não se preocupou só com ele entregou a própria vida para morrer no nosso lugar. Ele olhou para nós mesmos e deixou de olhar para ele. Ele renunciou a si mesmo e foi para a cruz e morreu no nosso lugar. Você pode dizer, pastora, isso aí é demais para mim. Mas a palavra diz que nós somos chamados para sermos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Romanos 8:29 diz que o propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, ou nós temos uma fé operante, uma fé dinâmica, em que eu entrego a minha vida de fato para que Jesus Cristo seja o Senhor e Ele faça dela o que lhe apraz, ou então eu vou estar classificado nessa fé morta ou uma fé demoníaca. Então, de fato, há guerras contra nós mesmos e nós precisamos olhar para Jesus, vencê-las pelo poderoso nome de Jesus, porque todas as coisas já nos foram liberadas na cruz. Então, nós precisamos entender que tudo que nós pedimos será pouco diante daquilo que Deus tem para nós. Queridos, nós não sabemos pedir como convém. Lá em Romanos 8 fala isso. Romanos 8:26, que nós não sabemos pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E olha o que diz em 2 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que são seus. Então, os pensamentos de Deus a meu respeito e a seu respeito vão muito mais além do que eu e você podemos imaginar. O que Deus tem preparado para nós é muito mais alto do que nossa mente pode alcançar. Como diz o salmista no Salmo 139, é sobremodo elevado, de maneira que eu não posso atingir aquilo que Deus preparou para mim e para você. Então, quando eu me proponho a pedir algo, Deus tem coisa muito mais alta, queridos. Os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos. Se nós andamos na obediência de princípios, porque não adianta nada querermos desfrutarmos das promessas, desfrutarmos da bondade de Deus, se de fato nós não andamos na obediência de princípios. Quando você obedece princípio, automaticamente há uma promessa liberada para você. Em cada área que você obedece os princípios de Deus, há promessa liberada para você. Eu digo isso sem nenhuma sombra de dúvida, porque a palavra garante isso. Então, para todo sim de Deus, há uma condição. Amém? Para toda promessa, para todo sim de Deus, há uma condição. E lá em 2 Coríntios, Paulo disse, de todas as promessas de Deus para mim, tenho a confirmação do Senhor, tenho nelas o sim. Então, de todas as promessas de Deus, se de fato eu ando em disciplina, em santidade, em novidade de vida e na obediência da palavra, de fato eu terei o sim de Deus. Todas as promessas se cumprirão uma a uma, porque o Deus que eu conheço, o Deus que não pode mentir, prometeu. Amém? Há um Deus que é poderoso, que não pode mentir. A sua língua é poderosa, a sua voz é poderosa, a sua voz troveja sobre as águas.
Há um poder na voz daquele que nos criou. Ele é poderoso. Então, a última guerra que Tiago se refere aqui, Tiago 4, de 4 a 5. Como nós acabamos de ler, é a guerra contra Deus. Falamos da guerra uns contra os outros, que nasce através da cobiça e da inveja. Falamos da guerra contra nós mesmos, né? Que também nasce dos prazeres da carne, né? Na militância dos prazeres da carne, da nossa própria cobiça, e agora da guerra contra Deus. E eu já li aqui o verso 4, mas eu vou ler de novo. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que é em vão que afirma as Escrituras, que é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Esse versículo aqui é a minha cara. As pessoas que convivem comigo sabem que eu vivo dizendo que o Senhor é o nosso Pai e Ele cuida de nós com ciúme de Pai. É aqui que está. Ele, de fato, Ele zela, Ele anseia por nós com ciúme de Pai. Então, o que Tiago está dizendo aqui, não sejam infiéis com Deus. A orientação que nós temos é que a amizade com o mundo, quem é amigo do mundo e desenvolve amizade com o mundo, constitui-se inimigo de Deus. A amizade do mundo se torna inimiga de Deus. Deus nos chama aqui de infiéis quando nós desenvolvemos uma amizade com o mundo, quando nós damos lugar ao mundo, damos lugar às coisas do mundo. Queridos, nós fomos chamados para sermos santos como santo é o Senhor. Não há meio termo, sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Nós fomos chamados para viver separados, como um povo separados. 1 Pedro 2,9 diz que nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, que nós somos embaixadores do Evangelho da Paz, que nós somos raça eleita, sacerdócio santo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu e você fomos criados exclusivamente para o louvor da glória do Pai. Então, Ele espera que eu e você desenvolvamos uma vida de novidade, uma vida de quem já foi retirado do império das trevas, que hoje vive no reino do Filho do amor de Deus, e assim vive uma vida semelhante a Jesus Cristo. Então, é com ciúme que anseia por nós o Espírito que Ele mesmo fez habitar em nós. Queridos, ontem eu estava estudando 2 Coríntios, capítulo 6, 7. Nós, mulheres, estamos estudando as cartas de Paulo aos Coríntios. E ontem nós lemos a carta de 2 Coríntios, capítulo 6 e 7. E em 2 Coríntios 6, 14... por meio de Paulo, Deus fala claramente que não quer que nos aliancemos com os incrédulos, que nós não devemos nos envolver ou nos aliançarmos, fazermos aliança com aqueles que não creem no Senhor. E Paulo diz lá, que comunhão pode haver entre luz e trevas, que comunhão pode haver entre os que creem e os que não creem. Então, a única maneira que nós devemos nos envolver com os incrédulos é para falar do Evangelho e falar do amor de Deus. Olha, há duas promessas aí nesse texto de Coríntios. Eu fiz até uma imagem ontem, publiquei também no meu Instagram, porque aí nesse texto de 2 Coríntios 6, há uma promessa poderosa de Deus. Vejam só. 2 Coríntios 6, versos 16 e 18. Primeiro, o apóstolo Paulo nos orienta a não nos envolvermos com a amizade do mundo, a não nos misturarmos com os incrédulos. Se assim fizermos, o que Jesus disse o que Deus nos disse, a promessa é: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão
o meu povo, e eu serei o seu Pai. E vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Queridos, isso aqui é forte demais. A promessa de Deus para nós que somos seus filhos. Deus está interessado em nos guardar, em nos abençoar. Ele está interessado em que sejamos um povo exclusivamente seu. E 2 Coríntios capítulo 7, verso 1, começa Paulo dizendo, queridos, porque olha a promessa que ele encerra o capítulo 6 de 2 Coríntios. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Serei o vosso pai e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Então, Paulo começa capítulo 7 dizendo assim, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando nossa santidade no amor de Deus. Então, nós somos chamados para andarmos em novidade de vida, para andarmos desenvolvendo a nossa santidade no amor de Deus. Então, quando nós não desenvolvemos essa santidade, quando nós não damos a Deus o primeiro lugar, então você está se constituindo como inimigo de Deus e vai ser reconhecido por Deus como infiel. É o que diz a palavra. Infiéis. Acaso não sabeis que a amizade do mundo constitui-se inimizade com Deus? E Deus ainda encerra aqui esse versículo 5, dizendo, acaso não sabeis que é com ciúme que anseia por vós o Espírito de Deus? Deus tem ciúme de nós, queridos. Deus tem ciúme que nós nos envolvamos com as coisas desse mundo. Deus tem ciúme que você se prostitua com as coisas desse mundo. Que você caia em pecado, mas Ele quer que você ande em novidade de vida, olhando para o autor e consumador da vossa fé. Essa é a vontade de Deus, queridos. Essas são as 3 guerras. Guerras contra os outros, contra nós mesmos e guerra contra Deus. Então, essa guerra começou lá no Éden, mas Jesus Cristo encerrou essa guerra na cruz. Por que darmos continuidade? Nós somos chamados para andar na obediência. E pelo poder que há no nome de Jesus, nós podemos vencer todas essas 3 guerras. Amém? E aí, Tiago agora fala também que nós temos, tudo nesse capítulo 4, que nós temos também, além das 3 guerras, temos 3 inimigos que precisamos vencê-los. O mundo, a carne e o diabo. Isso está em Tiago 4, verso 4. Já falamos aqui que a amizade com o mundo constitui-se inimizade contra Deus. O mundo é um inimigo para que alcancemos amizade com Deus. A carne, que são os prazeres da carne, se constitui também inimigos que nos fazem atropelar no meio do caminho, E o diabo, que está escrito lá em João 10, que veio para matar, roubar e destruir. E como diz em 1 Pedro, diz que o diabo, ele é o nosso adversário e anda ao nosso derredor, como o leão rugindo procurando alguém para devorar. Porém, o que Tiago nos adverte aqui é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4, verso 7. Nós podemos, queridos, resistir ao diabo e às suas sugestões, às suas tentações. Da mesma maneira que Jesus Cristo resistiu ao diabo em Mateus capítulo 4, na tentação do monte, nós também podemos resistir. Amém? Temos a mesma força que há em Jesus, há também em nós, pelo Espírito que em nós habita. Amém? E aqui vem 3 admoestações de Tiago. Ele diz, aqui no verso 4, antes de resistir ao diabo, há também uma condição. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo,
e ele fugirá de vós. E aqui no verso 2 do capítulo 4, Tiago diz assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Amém? Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. No verso 8, Tiago 4, 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Outra admoestação. Humilhai-vos, verso 10. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Então, temos 3 admoestações aqui. Sujeitai-vos a Deus, chegai-vos a Deus e humilhai-vos a Deus. Aqui nesse texto diz que Deus, ele resiste aos soberbos, o verso 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Lá no Salmo 51 diz que Deus se agrada de um coração contrito, cujo coração o Senhor não rejeitará. Então, é preciso entregar, queridos, o controle da nossa vida ao Senhor e permitir que o príncipe da paz governe a nossa vida e faça cessar em nós todas essas guerras e contendas. Ele que, como príncipe da paz, ele é poderoso para repreender o mundo, a carne, o diabo e nos fazer muito mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Essa é a promessa em Romanos capítulo 8, que nós somos muito mais do que vencedores por aquele que nos amou, por meio daquele que nos amou. Então, a promessa, queridos, o que falta é a obediência de princípios. Amém? E, finalizando, vamos para Tiago capítulo 5. Aqui, sim, ainda quero falar aqui, Tiago capítulo 4, da falibilidade dos projetos humanos, certo? Vou ler. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. O que Tiago está nos instruindo aqui é que há uma falha nos projetos humanos, que toda a nossa dependência, a nossa suficiência deve ser em Cristo Jesus, que nós não podemos fazer planos para amanhã sem antes perguntar para o Senhor se de fato o Senhor quer que façamos isto ou aquilo. E a coisa que eu acho mais maravilhosa é quando irmãos ligam para nós como líderes, como tutores e mentores espirituais e nos pedem para auxiliar em oração, a fim de que tomem determinada decisão na direção do Pai. Pastor, ore comigo para saber se é para eu comprar ou não esse carro. Ore comigo se de fato eu posso fazer esse investimento. Ore comigo se de fato Deus está nesse negócio. Deus está abençoando a minha escolha para casar com fulano de tal. Queridos, nós precisamos buscar a direção para nós. Salmo 25, 14 diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança e lhes mostrará qual caminho a seguir. Então, há um Deus poderoso que tudo governa e que nos dá a direção. Então, nós devemos depender do Senhor inteiramente. E Tiago, capítulo 5, até aqui, Tiago explicou 4 características na vida de um crente maduro. Afinal de contas, a carta de Tiago é escrita com o propósito de nos amadurecer. Amém? Então, ele dá características aqui de crente maduro. E para encerrar, Tiago capítulo 1, Tiago diz que o crente maduro, ele é paciente e tem sabedoria em meio às tribulações. Nós vimos também no capítulo 2 que o crente maduro, ele pratica a palavra e vive na verdade. Tiago capítulo 3, nós vimos que o crente maduro também controla a sua língua e obedece à lei perfeita, à lei da liberdade. Amém? Que está contida nos 2 mandamentos. E Tiago capítulo 4 fala de um crente maduro, ele é pacificador em meio às guerras e constitui-se amigo de Deus.
por meio da obediência, né? E aqui no capítulo 5, nós vamos ver que o crente maduro, ele é fiel em suas finanças com Deus. O crente maduro, ele tem uma palavra firme e confiável. E também ele ora em meio aos problemas e em meio às dificuldades. Vamos para o primeiro ponto, né? O crente maduro é fiel em suas finanças. Vejam bem, eu não vou ler o texto por causa do meu tempo, mas o que Tiago está dizendo aqui é que está condenando as riquezas mal adquiridas. E pelo fato também de esses irmãos não pagarem os salários dos funcionários justamente, pelo fato de investirem as suas riquezas, querendo só lucros nessa terra. E Tiago diz que para esse tipo de pessoa que pensa nos investimentos terrenos apenas e não investe no reino de Deus, que não se preocupa em investir nas coisas eternas, que para esse tipo de crente haverá um julgamento, tanto presente como um julgamento futuro. O julgamento presente, ele diz que é a deteriorização das riquezas pelas ferrugem e pela traça. E também não só isso, mas a corrupção do caráter. Quando nós não depositamos a nossa confiança em Deus e depositamos a nossa confiança só naquilo que é terreno e naquilo que é temporal, porque as coisas terrenas são temporais, né? Nós não podemos depositar a nossa confiança no que é terreno, mas naquilo que é eterno, não no que é temporal. E então, Tiago diz aqui que há um julgamento, tanto presente quanto futuro. Né? Que as riquezas elas serão destruídas pela taça e pela ferrugem, e que além disso pode também o crente corromper o seu caráter, e que há um julgamento se você não trata um funcionário, não paga ele devidamente da maneira como deve ser pago, que também há um julgamento de Deus sobre nós quando agimos dessa forma, né? Então, se você quiser conferir esse tipo de julgamento de Deus, está em 1 Coríntios, capítulo 3, de 1 a 15. E aqui também, Tiago diz que a recompensa para quem é fiel, a recompensa, o que você vai ouvir foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Nós somos chamados, amados, para entregar ao Senhor as primícias da nossa renda, trazer ao Senhor os nossos dízimos e ofertas, porque tudo que temos não é nosso. Eu amo o texto de Romanos, capítulo 11, verso 33 em diante, que ora foi profetizado pelo profeta Isaías, quando Paulo também diz: quem primeiro deu a ele para que possa ser restituído, a ele, pois, toda honra e toda glória para todo sempre, eternamente. Amém. Foi ele que nos deu primeiro. Ninguém deu a ele primeiro para que possa ser restituído. Foi o Senhor que depositou em nós. Foi ele que nos deu a primeira semente, que foi Jesus. Jesus morreu, Deus entregou seu próprio Filho na cruz por nós. A maior semente do universo foi a vida de Jesus, como sacrifício na cruz do Calvário por mim e por você. Então, tudo que eu tenho não é meu, é do Senhor, porque quando eu entro em aliança com alguém, tudo que eu tenho é dele, tudo que ele tem é meu. Tudo que Deus tem é nosso, mas tudo que temos também é de Deus. Então, o princípio é que nós tragamos ao Senhor as primícias de toda a nossa renda. É isso que Deus requer de nós. No pouco, no muito, seja fiel. Seja fiel. E a outra característica aqui de um crente maduro, ele tem uma palavra firme e confiável. Olha só o que diz aqui Tiago 5, 12. Diz assim: não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja a vossa palavra sim, sim, não, não,
para não cairdes em juízo. Jesus disse isso também lá em Mateus 5, 34 a 37, e eu creio que Tiago estava se referindo ao Sermão da Montanha, quando Jesus disse isso, ensinou isso aqui. Jesus disse, seja a vossa palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Outra vez aqui o ensino sobre a língua e sobre aquilo que nós falamos. Queridos, a minha palavra deve ser confiável. Como servo de Deus, quando as pessoas me ouvirem, vão dizer, não, eu confio no que a pastora Meire fala, porque ela é uma mulher de Deus, porque ela de fato anda na verdade. Então, eu preciso de fato falar aquilo que convém segundo a Escritura. A minha palavra tem que ser confiável. As pessoas precisam saber que eu falo a verdade, que eu não ando na mentira. Né? Porque, afinal de contas, a mentira procede do diabo e o pai da mentira é o diabo, segundo diz lá em João. Então, o crente maduro tem uma palavra firme e confiável, é de uma só palavra. Né? Já foi os tempos onde os homens tiravam o fio do bigode para confirmar a sua palavra e como eram dignos, né? Os homens de antigamente, que eram homens de verdade, de caráter, com só fio do bigode podiam afirmar a sua palavra, o valor da sua palavra, o valor de uma dívida com só fio de bigode, né? Mas é assim que devemos ser, servos fiéis. E para finalizar, o crente maduro também ora em meio aos problemas e às dificuldades. Aqui nesse texto de Tiago 5,13, ele diz, se tiver alguém entre vós doente, alegre, cantem louvores. Se tiver alguém doente, façam orações. Chamem os presbíteros da igreja e orem com imposição de mãos. Então, o crente fiel, ele procede dessa maneira. Canta louvores quando os outros estão felizes, ora pelos enfermos e com imposição de mãos. Afinal de contas, lá em Marcos, Jesus disse que esses sinais acompanhariam aqueles que crescem no seu nome, que imporiam as mãos sobre os enfermos e eles ficariam curados. Amém? Como eu preguei domingo passado aqui, só a sombra de Pedro curava os enfermos, os lenços ungidos de Paulo iam até os enfermos e eles ficavam curados. Isso tem que ser presente na nossa vida, queridos. A nossa comunhão com Deus deve ser a tal ponto de quando orarmos pelos enfermos, eles ficarem curados. Então, o crente fiel ora pelos enfermos, ora pelos sofrimentos dos outros, ora por aqueles que estão desviados, por aqueles que estão em pecados, e ora também pela nação. O exemplo disso está aqui, Tiago, dando o exemplo de Elias, que Elias orou por Samaria enquanto Acabe era o rei em Samaria, e havia fome e seca em Samaria, mas Elias orou para que chovesse, e choveu por 3 meses. E no momento que precisou que a chuva parasse, ele também ora para que a chuva cessasse, e então ele orou para chover e orou para que o sol cessasse. Ele orou e o sol parou. Né? Orou para que chovesse e depois orou para que parasse de chover. Queridos, Elias era um homem sujeito às mesmas provas e tentações que nós somos, mas ainda assim ele foi um homem de fé. Orou com confiança e então Deus o respondeu. E aqui está a carta de Tiago, né? Nós podemos experimentar tudo isso aqui. E para que sejamos encontrados como um crente maduro, nós temos aqui toda a receita na carta de Tiago. Amém? Então, guarde esse vídeo com você, guarde esses ensinos, e juntamente com a leitura de Tiago, você pode ter uma plenitude de entendimento. Mergulha profundo se você quer ser um crente maduro. E, de fato, como nós lemos aqui em 2 Coríntios, tendo, pois, ó amados, tais promessas da presença de Deus em nós, de que somos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo, de que temos como nosso Deus o Todo-Poderoso, tendo essas promessas, busquem ser encontrados numa vida de santidade com Deus. Amém?
Pai, eu oro agora por cada irmão meu que me ouviu essa manhã. Eu peço, Pai, que essa palavra entre de fato no nosso coração e crie raízes profundas, nos fazendo viver uma vida plena no Senhor, nos fazendo ser crentes maduros, com uma fé operante, que assim damos muitos frutos para a glória de Deus, Pai. Eu te agradeço por esse tempo aqui, Pai, por esse ensino tão maravilhoso. E peço que essa palavra caia de fato no nosso coração e encontre no nosso coração um solo fértil, onde produzirá frutos a 100 por um para o louvor da tua glória. E assim o nome do Senhor seja glorificado em nós e por meio de nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém, queridos? Até a noite. Um abraço naquele que nos une.